Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Estamos lendo a Bhagavad Gita, o capítulo 13, que se chama A Natureza, o Desfrutador e a Consciência. Eu vou ler aqui o sânscrito, dos versos 8 a 12. Na verdade, é um verso que inclui os quatro versos, do 8 ao 12. Amanivam adambidvam haimsa kshantir arjavam acharyopasanam socham staryam atma vinigraha Indyarteshu vairagyam anahankara evacha jamma mrityu jara vyadi dukha doshanudarshanam ashakirani bishangha putradara grihadishu nityam cha samachitadvam ishtanisto papatishu Mai chananya yogena bhakti ravya vicharini vivikta desha se vidvam arati jana samsadi adhyatma gyanani tadvam tadva gyanartha darshanam etat gyanam iti proktam agyanam ato nyatha. Agora os versos em português. Você quer ler, Prabhu, ou você prefere que eu leia? Tá bom. Humildade, modéstia, não violência, tolerância, simplicidade, aproximar-se de um mestre espiritual genuíno, limpeza, firmeza, autocontrole, renúncia aos objetos de gozo dos sentidos, ausência de falso ego, a percepção segundo a qual o nascimento, a morte, a velhice e a doença são condições desfavoráveis. Desapego, estar livre de enredamento com filhos, esposa, lar e o resto. Equanimidade diante de acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Devoção constante e imaculada a mim. Aspirar a viver num lugar solitário. Afastar-se da massa geral de pessoas. Aceitar a importância da autorrealização e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Declaro que tudo isto é conhecimento e algo diferente disto é ignorância. Hare Krishna. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitanena Tasmai Shri Gurave Namaha. Om. Muito bem. Nós então vamos hoje encerrar ou concluir a trilogia que nós estamos realizando sobre esses versos aqui. São 4 versos, né, amalgamados em apenas um texto. Nós já falamos sobre a questão das relações, né, das relações que nós temos, as relações familiares, as nossas ligações, né, o nosso emaranhamento no campo das nossas relações familiares. Também nós falamos sobre a questão, né, da nossa maturidade relacionado com o processo de compreender finalmente que nascer como ser humano não é a melhor forma de se viver, né? Nós, eventualmente, podemos até
fazer algo que é necessário fazer por condições de existência. Nós estamos vivendo na fase humana e isso, né, é algo que é uma realidade que já está aí, definida, não tem como alterar isso de uma hora para outra, pelo menos não de forma imediata, né? E agora nós vamos à sequência, ok? Sobre outros detalhes, né, que são mencionados aqui, tá? Alguns, eu vou então repassar aqui, tá? Alguns pontinhos que eu deixei para trás anteriormente e a gente vai então tocar aqui. Por exemplo, a ausência de falso ego. O ego é uma palavra né, latina, do grego, na verdade, que em sânscrito o termo para esse conceito é ahamkara. Ahamkara, né? Ahamkara significa que o eu sou, né? Quando se fala o eu sou, o termo referido em a linguagem sânscrito é ahamkara. E ahamkara também significa aquilo que eu sou induzido a pensar que sou, ou seja, maya, ou a ilusão. Tanto o ahamkara quanto o falso ego têm a mesma concepção, que é uma ideia ilusória daquilo que eu sou, ou daquilo que eu penso que sou. Quando nós olhamos no espelho, nós definimos que aquilo que nós estamos vendo, quando olhamos no espelho, é aquilo que nós somos. Isso é uma tese. Essa tese não está necessariamente concluída, ela não está necessariamente definida, finalizada e protocolada como sendo inexorável no sentido de verdade. Essa é uma verdade relativa. E é muito simples demonstrar que é uma verdade relativa. Tanto é que ela se dissolve. A média de durabilidade dessa verdade relativa é de 70 a 100 anos. É a média humana, 70 a 100 anos. Então, finalmente, essa verdade relativa se dissolve. Tá? Então, nós vivemos acreditando que nós somos uma verdade relativa. Automaticamente, isso vai incutir no ser a ideia de que ela também se dissolve. Isso é praticamente ateísmo. Por quê? Olha só que coisa, né, estranha e ao mesmo tempo, né, assim, constrangedora, né? Nós olhamos no espelho e ao dizer que eu sou, né, eu sou esse cara no espelho, é o arrancara, né? Eu sou isso que eu estou vendo no espelho, sem querer ou sem ter a intenção de ser. Essa é uma afirmação ateísta, por incrível que pareça. Porque ao fazer essa afirmação, você está definindo que você é um produto que, na verdade, é o resultado de interações eletromagnéticas, que, em última instância, é o resultado de uma produção intelectual chamada matemática. E a matemática não é real. A matemática é um aplicativo virtual. Ela não é real no sentido objetivo, tangível. Ela é uma substância intelectual. Ela é abstrata. Ela é um aplicativo. Ela é criada para um propósito estrutural. E ela funciona muito bem, mas ela não é real. E o corpo é uma combinação de elementos chamados matéria, que, na verdade, basicamente são os elementos que formam a tabela bariônica, ou, né, é o que se chama de, né, a matéria, que é matéria bariônica, que é aquilo que nós, assim, em tese, tocamos, e, na verdade, isso são funções eletromagnéticas, e quando nós dissecamos esses elementos fundamentais, são chamadas as partículas virtuais, elas se transformam em frequências de ondas que são geradas por um substrato conhecido como cordas, e no final, por detrás desse substrato fundamental chamado cordas, nós temos códigos bem definidos gerados por matemática, supersimetria, basicamente realidade virtual.
Então, quando você olha no espelho e diz, eu sou esse cara, você está dizendo que eu não existo. E se você não existe, também não há Deus. Porque já que você é uma manifestação do Supremo, e se você não existe, o Criador também não deve existir, possivelmente. Porque uma das características do efeito é que você consegue rastrear a causa. Isso é um princípio científico. Você pega um efeito, por exemplo, uma gota de água do mar Atlântico, uma gota do mar Pacífico, do Oceano Atlântico, do Oceano Pacífico. Então você consegue extrair das gotas a informação do conteúdo, né, do seu manancial, da sua fonte. Então, H2O, cloreto de sódio, água e sal. Logo, aquela fonte ali tem água e sal. Isso é o processo que é feito, né, no método científico. Você conhece as razões da causa observando, né, o comportamento do efeito. Então, se nós olharmos no espelho e fizermos a seguinte afirmação, esse cara sou eu, então esse cara que você está mencionando é o arrancara, é o falso eu, tá? Porque, veja bem, é isso que nós falamos. Para você fazer essa afirmação, você teria que ter matemática, química, biologia, física e empirismo suficiente para sustentar essa afirmação de que aquilo que você olha no espelho é aquilo que você é. E, francamente falando, essa batalha é ingrata, porque em pouco tempo você fracassa. Nós já temos matemática e química suficiente para demonstrar que são interações eletromagnéticas produzidas por uma fórmula matemática de fundo. Logo, as razões que definem que você é o corpo são praticamente uma teoria infundada. Então você não é o corpo. Logo, não tem a menor chance de você ser um ser humano. Isso chama-se condicionamento. Tá? Então a consciência é condicionada a acreditar que é um ser humano. Ela é condicionada a acreditar que é um animal. Ela é condicionada a acreditar que é um pássaro, que é um semideus, que é um alienígena. Ela é condicionada a acreditar a isso. Isso chama-se arrancara, é um transistor, que é um aplicativo do universo que induz as consciências a pensarem que elas são coisas que elas não são, em última instância. Isso é funcional e didático. Por quê? Para cada vez que elas pensam que são uma coisa, elas assimilam o conteúdo daquela experiência do ponto de vista de percepção de realidade. Por exemplo, se uma pessoa ela é condicionada a acreditar, ou uma alma, uma consciência é condicionada a acreditar que ela é uma mulher ou uma mãe, ela vai aprender a ser mãe, ela vai aprender a ter ternura, vai aprender a ter compaixão. Se ela está condicionada a pensar que é um homem, que é um pai, então ele vai aprender a ter caráter, nobreza, heroísmo, compaixão daqueles que são mais frágeis, que são as mulheres. Essa é a função das variações de posições, para que a alma desenvolva qualidades superiores. Porém, há casos em que animais ou almas que ainda estão ligadas ao comportamento animal pensam ou são vivem como seres humanos, porque é uma simbiose. Basicamente, as almas vêm dos reinos animais e entram na categoria humana. Trazem remanentes de experiências animais. Por exemplo, recentemente eu assisti um documentário de um jovem mexicano, um rapaz bonito, de classe média, canibal. Saía nas ruas, escolhia as vítimas, normalmente meninas, mas de classe baixa, seduzia essas meninas, porque ele era um jovem bonito, tinha um carro, facilmente ele seduzia as meninas, levava para o apartamento dele, drogava elas, matava as meninas e devorava as meninas. Literalmente. E assim, ele é normal. Na entrevista, ele falava normalmente. Por que você fazia isso? Porque eu sentia prazer pelo gosto, pela emoção. Então, se você olhar o comportamento de um gato com um rato e o comportamento desse rapaz, é a mesma relação, muitas vezes. Porque o gato, você vai ver o gato brincando com a baratinha, brincando com o ratinho, antes de devorá-lo. É muito comum isso.
Entende? Então, predadores que saem dos reinos animais e assumem formas humanas convivem entre humanos. E se você é um ser humano um pouco mais evoluído, uma consciência um pouco mais evoluída, você vai achar esses comportamentos animais, bestiais, bizarros. E são mesmos. Mas aí, qual é a sua alternativa? Porque o mundo está cheio de pessoas bizarras dessa natureza. Você tem que sair da condição humana. Essa é a nossa posição. Nós não precisamos conviver nessa situação, nós não devemos conviver nessa condição chamada humana. Porque é perigoso para pessoas. O nosso mestre espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, que foi um grande erudito, homem santo e reformador religioso, mestre espiritual de Swami Prabhupada, aquele que trouxe a consciência de Krishna para o Ocidente, ele dizia uma coisa muito assim pertinente na nossa situação. Ele dizia: esse mundo não é um local para damas e cavalheiros. Por favor, saiam aqueles que têm consciência disso. Entende? Então, estar livre do falso ego vai garantir que você não terá que conviver com esses pacientes que são animais aprendendo a ser humanos, com características humanas. É perigoso conviver entre eles. E compreender que é insatisfatório, que é disfuncional, que não é coerente com a nossa aspiração de felicidade, viver entre humanos, vai permitir com que você elabore uma tese bem fundamentada de como sair dessa condição humana, transcender a condição humana. Para isso, você precisará de conhecimento. Vai precisar de informação, para que você saiba como agir, para cortar definitivamente a sua relação, o seu cordão umbilical, que obriga você a renascer constantemente sob a forma de vida humana e conviver com semi-humanos, parecido com humanos, com comportamentos de bestas, e ter que buscar felicidade e paz entre esses tipos de criaturas. Tá bom? Que existem muito mais pessoas que não são assim, que são pessoas agradáveis, do que pessoas assim. Mas mesmo as pessoas agradáveis, elas, como estão cheias de ansiedades e medos, elas cometem erros com muita facilidade. Isso te decepciona e produz em você sofrimentos que interrompem a sua natureza de alma de experimentar a felicidade contínua. E você também é um autossabotador de si mesmo. Sua mente contaminada com medo e ansiedade e acostumada, assim, domesticada ao hábito de morrer, também vai induzir você a ter comportamentos suicidas de longo alcance. Ou seja, o estilo de vida levará a pessoa a morrer mais e mais vezes. Isso é basicamente suicídio. Uma pessoa que fuma, por exemplo, é um suicida. Só que ele faz isso gradualmente. É um suicida em potencial. Não que ele vai tirar a própria vida, mas o hábito de envenenar-se é um ato suicida. Pequenas doses de veneno a longo prazo acaba envenenando plenamente o ser. É mais ou menos assim que funciona. Mas então, para concluir aqui a minha fala, esse ponto de estar livre do falso ego depende principalmente de você limpar o coração das contaminações. Esse método chama-se Anartha Nivriti. Anartha significa nós que te prendem aos renascimentos. Nivriti significa o caminho dos nós. Anartha significa o caminho de retirar os nós, limpar o coração. Para isso, é necessário que você tenha uma prática contínua nesse processo, o que o verso fala aqui, determinação e constância, ok?
equanimidade diante dos acontecimentos agradáveis e desagradáveis. Agora chegou o inverno, então vamos dormir. Mas, né, assim, a ponto de não acordar tanto, de não despertar. Hoje é sexta-feira. Mas então aí já não dá, porque daqui a pouco é sábado e tal. Entendeu? Então, começa esse processo bipolar, que é a característica da alma domesticada ao fracasso. A equanimidade é uma característica daqueles que estão destinados a superar a instabilidade dos renascimentos. A característica da inconstância, da bipolaridade de comportamento é característico daqueles que estão domesticados ao hábito de renascer. E renascer é um sinônimo de fracasso de evolução. Renascer como ser humano é um sintoma de que nós fracassamos em termos de evolução. Tá bem? Então, ser equânime e empreender uma busca filosófica da verdade absoluta, que é o que nós tentamos fazer aqui continuamente. Empreender uma busca filosófica da verdade absoluta. Todos esses modelos são partes desse processo da tentativa de obter conhecimento prático que nos permita, finalmente, por que não? Seja franco, sincero com você, por que não? Por que não ter um nascimento onde você possa viver plenamente a sua aspiração de alma, de felicidade contínua e de paz estável? Você só não pode renascer como ser humano. Porque ao renascer como ser humano, não tem essas possibilidades garantidas. Porque você vai conviver com seres que vêm dos reinos animais e convivem entre humanos, parecido com humanos, mas com comportamentos bestiais. Aí você não consegue ter paz, porque é um ambiente cheio de ansiedade e medo. Para que você possa viver plenamente essa experiência, você tem que pensar seriamente em se transferir dessa ala, que é a ala humana, para a próxima, que é a ala divina, dévica. Cantar puramente os santos nomes, sadhana e práticas de atos virtuosos de comportamento moral são parte desse compêndio, dessa receita, dessa fórmula, tá? É justamente isso daí que nós trabalhamos aqui na Sala dos Mantras. Então, mantenham a determinação, a constância. Se tiver que se sentar, descanse. De frente para o objetivo. Tá bem? Muito bem. Obrigado pela atenção. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Om Shanti, Namastê, Om Tat Sat, Hare Krishna.